E é importante a gente conseguir diferenciar isso, porque agora, né, com as redes sociais, enfim, tá no hype aí de, porque isso me deu gatilho, isso, sou traumatizada com isso. Só que o trauma, ele é diferente de uma situação conflitante. O trauma, ele precisa, de fato, te gerar um desconforto no teu funcionamento do dia a dia. Tem que ser uma situação que você vivenciou, que você passou, e essa situação, ela te gera desconforto mediante o teu funcionamento no dia a dia. Vamos lá. Alguns exemplos de traumas, né? Temos os traumas de abuso, né? Que, infelizmente... relacionamentos tóxicos, que hoje a gente tem visto muito, um trauma mediante uma tragédia, como uma morte exato, né? Então isso vai te trazer um prejuízo significativo no teu dia a dia. Se você passou, né, por um trauma, um acidente de carro, vamos tomar esse exemplo. Isso pode te impedir de voltar a dirigir novamente. Sim. E atrapalhar, né, a sua vida cotidiana, porque você se limita a não ir a certos lugares, você tem dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, porque você lembra que você vai precisar dirigir. Mas agora, fazendo uma pequena pausa, antes de você continuar falando da questão da frustração também, por exemplo, por que é diferente para as pessoas? Eu já passei por um acidente de carro e não tive trauma. Foi um acidente bem feio e não tive, depois eu logo dirigi. Demorei um pouquinho, mas tudo certo. Agora, quando eu era criança, eu vou dar um exemplo bem engraçado, tá? A lá transtornados. Quando era criança, eu tava brincando de esconder na praia e sentei em cima de um sapo muito grande. e assim, aquilo ali me gerou eu acho que é um trauma, né? Porque até hoje eu não posso ver. Eu posso ver um leão na minha frente e vou fazer carinho. Agora um sapo, eu chego a ligar pro bombeiro. Eu não consigo ver um sapo. Que me dá... É um trauma? Se te causou problemas significativos no teu dia a dia, como você mencionou agora que não pode ver, pode ser caracterizado como trauma, porque foi algo assustador naquele momento. Sim. E respondendo a sua pergunta anterior, que ela vai te responder justamente essa sua questão do trauma com o sapo, é porque cada um de nós vivenciamos as coisas sobre a nossa óptica. POV. Óbvio, POV da internet. Boa dica, boa. Porque o trauma, o que ele seria? Ele seria a nossa interpretação dos eventos em si. Entendi. E não o evento em si. Entendi. Então nós interpretamos as coisas com as ferramentas que nós recebemos ao longo da vida. Então algumas pessoas vão vivenciar um acidente de carro, como você vivenciou, e para elas tudo bem, vão seguir a vida. Outras pessoas vão vivenciar o mesmo acidente e vão ter dificuldades, porque nós lidamos com as situações mediante as ferramentas que nós temos, e essas ferramentas são dispostas a nós ao longo da nossa vida, principalmente na infância. Sim, isso tem a ver com a nossa estrutura familiar, com as nossas vivências de infância, escola, isso tudo? Tudo, com as crenças, né? O que a gente chama na TCC de crenças nucleares ou crenças centrais, que são aquelas informações que você vai recebendo no início da vida, e são a partir dessas crenças que todo o seu ambiente, toda a sua visão de mundo vai ser formada. Sim. Então, se você vive num contexto familiar que de repente você cresceu ouvindo, você não faz nada certo, porque você é um inútil, então todas as coisas ao redor dessa pessoa, ela vai olhar sobre a sua óptica. Então, talvez, não vou me candidatar para aquela vaga porque eu não sou bom o suficiente. E a frustração? A frustração, ela é baseada nas nossas expectativas, né? Então, plante árvores, mas não plante expectativa, porque nunca dá certo. Expectativa é realidade, também outra trend da internet. Então, as frustrações, elas são com base nas nossas expectativas, só que eu gostaria de frisar que a frustração, ela é muito importante para nós. Ah, é? Sim. É uma ferramenta de defesa? Nós precisamos aprender a lidar com a frustração para que a gente entenda que nós possuímos limites também.
A frustração, ela pode nos proteger, a frustração, ela nos amadurece, a frustração, ela nos forja. E hoje, o que eu vejo, principalmente atendendo crianças e adolescentes, é que nós vivemos numa sociedade que não sabe mais lidar com a frustração. É verdade. Porque eu quero, eu posso, eu consigo em qualquer momento. E se eu não quero, eu mudo muito rápido, eu não lido com a frustração. Porque né? é tudo muito fácil, e tudo isso também tem grande influência com as questões digitais, que até ri atendendo um adolescente, porque no meu tempo, né? E eu nem sou tão antiga Não. assim. Ó, ela fala meu tempo, também tô feliz. Se ela fala, eu tô feliz porque ela é super jovem. Tinha que esperar passar o seriado, alguma coisa assim, pra na televisão, pra gente conseguir assistir. Agora é com um clique, a gente ainda pula a abertura da Netflix. Sim. E assiste na velocidade 2. Exato. Então, tudo isso nos gera um aceleramento e a gente não tá preparado para se frustrar. Porque nós estamos nesse enredo de que eu tenho tudo ao meu alcance. Né? Exatamente. E o aí? tempo todo. E aí? E aí nós precisamos vir para terapia para entender desacelerar. isso, Você ensina a desacelerar? Ensino. E é uma ferramenta para ajudar a lidar com a frustração, então. Sim, a gente usa algumas técnicas, né? Dentro da TCC nós temos protocolos específicos, mas claro, tudo isso dentro da vivência da pessoa, porque a terapia ela é muito única, né? Ela é singular. Então eu não posso esperar que aquilo que se aplica a mim vai se aplicar a você. Sim. Então, com base naquilo que você traz, com base nas informações que eu possuo, a gente vai ajustando isso. Mas a terapia ela é muito importante para que a gente aprenda a lidar com as frustrações. E aos pouquinhos você vai entendendo que não é tão ruim assim. É como se você fosse criando mecanismos para lidar com isso. Sim. E tem muito a ver com essa questão de controle também, né? Sim. De eu quero controlar tudo. Sim, exatamente. É muito importante você falar essa questão da geração sem paciência, essa última geração, que é a geração, eu perdi no alfabeto, é Z? A última é Z, Y, a Y é Z, enfim. Jay-Z, né? Jay-Z. Porque realmente, e por isso a gente tem visto, né, cada vez mais jovens procurando terapia, né, através, inclusive, do estímulo dos pais, né, ou obrigação, enfim. Porque não conseguem. Os próprios pais também estão frustrados, talvez, e não sabem lidar com os filhos frustrados, né? Depressão, é uma bola de neve, né? Depressão de criança. A gente vê cada situação, porque eu vencio isso também. Meus filhos já fizeram sessão de terapia, os dois. Porque a gente também não sabe lidar, é todo mundo junto ali, na frustração e perdido. E é muito legal procurar. E eu vejo um crescimento, né, no número de jovens, né, sendo atendidos por psicólogos, por exemplo. É muito mais o público jovem do que o adulto em si. E eu até comentei numa palestra essa semana que a gente tem grande dificuldade, por exemplo, agora é junho, né? Comemorado Junho Violeta, é celebrado ali, enfim, a conscientização da prevenção contra a violência ao idoso. Nós não temos idosos que na procuram. terapia. É um número muito escasso. E é um público que precisa, até para encarar essa etapa da vida, né? Porque ali eles estão lidando com várias questões. Se preparar para um fim, de fato. Se preparar para tudo aquilo que foi expectado e agora o tempo está se esgotando. E é uma geração que não falava, né? Não fala. Até hoje não fala. Não fala. Tem muita dificuldade ainda. Porque tem, como a gente estávamos conversando anteriormente, ainda tem muito estigma, né? Ainda tem muito tabu. A gente procura um nutricionista, a gente procura o cardiologista e a gente não tem vergonha de dizer que está com colesterol alto ou que está precisando ajustar a dieta, mas a gente tem vergonha de dizer que está indo ao psicólogo. Ainda existe isso? Ainda existe isso. Nossa. Muito. Ainda mais as pessoas mais velhas, né? Exato. Evoluímos bastante? Evoluímos, mas ainda temos um longo caminho a trilhar e espero que a gente consiga. Sim. E no caso, tem como o trauma? É difícil tirar esse trauma? Então, a gente... Vai depender do caso? Exato. Claro. Mas assim, hoje existe já tratamento, né? A terapia ela é bem importante. Em alguns casos vai precisar fazer um trabalho conjunto com, quem sabe, um psiquiatra ou um outro profissional interligado, né? Multidisciplinar. Mas é possível. Talvez, em alguns casos, demande um pouquinho mais de tempo.
em outros seja um pouco mais breve. Mas isso vai depender também do impacto, porque nem todos vivenciam um trauma da mesma forma, com a mesma intensidade. Então é muito singular, mas é possível sim. Sim, é interessante falar, né? Justamente para você que está ouvindo a gente, para se inspirar, procurar uma ajuda, é importante, né? É importante. Atenção, pessoal mais velho, né? Tirar esse tabu aí do coração. Hoje em dia tem atendimentos online, é permitido, né? Sim. Depois do isolamento social a gente pôde ter isso e não tem desculpa, né? E não tem desculpa. Então, assim, é isso aí, tem que fazer. Agora, Emily, demora muito, assim, para curar um trauma. A gente está falando em termos genéricos. Você deixou bem claro no início da entrevista que cada caso é cada caso, né? Cada pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. Mas, assim, como é que é, assim? Então, eu vou falar com base na abordagem que eu atuo, que é a terapia cognitivo-comportamental, que nós possuímos, assim, eu gosto de frisá-la porque ela tem bastante evidências científicas, então tem muitas coisas a serem, que foram comprovadas, né? Ela, inclusive, é o padrão ouro para tratamento de depressão e alguns outros transtornos, e dentro dela a gente tem sim uma margem, né? Que varia ali de 6 meses a 1 ano e dependendo de alguns casos até 3 meses. Mas vai depender de fato da pessoa, mas a gente costuma trabalhar assim com uma média de atendimentos realmente. Qual o sinal, atenção pais, né? Pais que têm filhos nessa idade pré-adolescente ali, ou entrando, enfim, que já se manifestam as emoções, tem inteligência emocional, tem inteligência emocional, mas, enfim, não sabe utilizar direito, as frustrações dos jovens, da geração sem paciência. Quais são os sinais que os pais devem procurar e já levar o filho para terapia? Desesperança, isolamento, ficar bem atento a essa questão do isolamento social. Eu entendo que na adolescência tem mais isso, né, de eles quererem ficar um pouquinho mais reclusos ou com a galera deles, mas Sim. é importante se atentar a isso, a questão de isolamento, a questão de desesperança, falas que remetem assim uma desesperança da vida, mudanças de humor oscilante muito agravantes. Talvez, se a gente estiver falando em questão de idade escolar, né, adolescentes, crianças, um receio de ir à escola, ou um receio de ir à casa de determinados parentes, de determinados amigos. É importante estar sempre atento a isso. Ou deixar de fazer alguma atividade também. Que antes tinha muito prazer. Exemplo, eu costumava jogar, vamos pegar o beach tênis que está em alta. Ele costumava jogar beach tênis toda semana. Agora ele não quer mais. E só ao falar isso já vem uma negativa muito enfática. Sim, então, sim. se atentar a isso. Sim, a questão do isolamento fica de repente num quarto no computador, mas assim, eles não estão isolados, né? Eles têm turmas de amigos. Aí que eu vejo assim, que os pais não sabem lidar. Por quê? Porque pra mim, o não estar isolado socialmente é pegar uma bola e brincar na rua, sair com os amigos, jogar isso, só porque hoje tu tem um ambiente virtual que também é social, né? No isolamento social eles tiveram que estudar dentro de um computador, eles tiveram que fazer amigos, se socializarem, e hoje em dia a gente não tá mais assim, mas eles aprenderam a se relacionar assim. Então, como é que os pais lidam? Porque pra mim, se isolar e ficar isolado social é lá no quarto, no computador, mas ao mesmo tempo ele não tá Qual que é isolado. a linha tênue? Então, assim, eu acho importante, você percebe isso também, nessa questão de eles também se relacionarem no computador e tudo certo. Mas daí tem que achar a tal da linha tênue ali entre o isolar mesmo e ficar ruim, né? Isso, precisa haver um equilíbrio até para que não se perca a noção de realidade, né? Não se perca a noção de contato humano também. Como pais, o que precisa estar atento? Nem sempre o adolescente ou a criança ainda é mais fácil de se abrir, né? O adolescente, geralmente, ele fica um pouquinho mais retraído, mas é perguntar mesmo, é observar, tá falando com os teus amigos aí no computador, tu vai jogar com a turma, porque tem muitos jogos virtuais, né? E ver as reações e as respostas mediante a isso. É mais observação, então, do que as palavras que são ditas, tá? Eu observo, eu vejo ele falando,
Tu é filho de... Pega o fone de ouvido e fala assim, quem é a tua mãe? Que eu tô... Não é, galera, que tá ouvindo a gente? Deve ter muito pai assim, ó, fazendo assim com a cabeça. Mas é importante também estimulá-los ao contato ao ar livre. Claro. Gente. É muito importante. É o equilíbrio, né, Ale? Exato. E serve pros adultos também. Exato. Não, principalmente para os adultos, né? Que eu acho que depois da pandemia teve muito essa questão de se fechar, justamente porque conflitou, né? Fez as pessoas pensarem muito na vida delas e é como você estava falando. A gente não sabe lidar com frustração e a gente se frustrou com muita coisa, Nossa, né? De a demais. pandemia, planos, né? E aí repensando, eu sempre quis isso, agora não sei se eu quero mais. Então é bem complexo isso. E eu sempre digo quando vem psicólogo aqui que eu aprendi muito que nós adultos, a gente é muito carente de vocabulário emocional. Às vezes a gente não sabe explicar o que a gente está querendo dizer e muitas vezes até te perguntar. E quando a pessoa tem um trauma, mas ela não sabe que aquilo é um trauma, e como é que você como psicólogo consegue tirar isso dela? Nós vamos buscando. Tá. Ali Aí dentro, você consegue identificar. dentro da terapia, sim, Tá. a gente vai, que nós temos uma técnica chamada questionamento socrático, a gente vai aplicando ali, a gente vai sondando, fazendo uma investigação, porque dentro da terapia não é simplesmente, eu até comentei isso essa semana com uns colegas, que todo mundo acha que é só uma conversa, mas não é, é uma escuta muito ativa, e dentro disso a gente usa de alguns recursos, é feita uma formulação do caso, é feita uma investigação de tudo que você vivenciou. E aos pouquinhos a gente vai construindo. É como se fosse um quebra-cabeça. Tanto é que é muito comum em terapia a pessoa vir com uma demanda E né? descobrir que é outra. Exato, e eu dar uma devolutiva, ela assim, nossa, agora eu tô falando faz sentido, porque agora que eu me lembrei que quando eu tinha tantos anos aconteceu tal coisa e a partir disso eu não consegui mais fazer tal coisa. Eu e sou aí a prova gente viva disso. Eu fui pra procurar terapia por um motivo e tratei outro. E aí curei o motivo. Porque a gente acha que sabe de tudo, né? É que a gente tenta o autoconhecimento e às vezes não é fácil, né, Mas gente? é que precisa desse olhar, né? E principalmente das técnicas Claro. pra saber lidar. E uma que eu aprendi, até vou falar aqui o meu depoimento, minha psicóloga fez eu pagar pra ver. Porque eu tinha, não, nem vou, porque não vai dar certo. Ela, vai lá e comprova se não vai dar certo. Então, Exato. depois você volta aqui e me conta se não deu certo. Uau! Aí eu isso ficava com, e aí, deu certo? Eu, deu. Agora, voltando lá ao início que você citou a questão das redes sociais, né? É um perigo, né? Essas redes sociais, porque assim, é uma galera que estava lá da geração mais antiga, são várias gerações hoje convivendo, porque a expectativa de vida tá mais alta, então nós temos, né, todas elas juntas aqui, e cada uma traz um significado para aquele feed dela, acha que o mundo é assim, não é assim, e se compara, e daí vem frustração porque o outro tá assim, o vizinho tá assado, o amigo tá assim, mas é tudo uma coisa ali daquele universo que às vezes nem é real, sei lá, enfim. Tô aqui trazendo alguns olhares meus, né? Perante a isso. Como é que é? Piorou e isso é um catalisador para os problemas de saúde mental? Vamos pegar ali uma palavrinha-chave que você mencionou, a comparação. Comparação. Muito ligada à frustração também, né? Porque nós nos comparamos, quando a gente não atinge aquele patamar, nós nos frustramos. Hoje o que eu vejo com a rede social, com base naquilo que eu vivencio em consultório, é isso. É uma comparação exacerbada e eu quero estar constantemente produzindo, eu quero estar constantemente em evidência e ninguém está mais usando a rede social para aquilo que de fato lá no início nós usávamos, que era para diversão. Por exemplo, o Instagram é um álbum de fotos. Agora não é mais Ou isso. até mesmo pelo próprio nome, que é socializar, né? O Orkut, Exato. gente, o Orkut era massa. O Orkut era legal, tu não 12 pegaste essa Claro que eu época? peguei. Pegou? Meu Deus! Qual é o segredo da jovialidade? É ter a cabeça boa, gente. Ué? Fazer terapia. Mas o Orkut era muito legal, era ingênuo, É porque né? a dinâmica do Orkut não era da comparação. Exato, Não, e dessa disputa, porque hoje assim, postei um Reels, se ele não viralizar, Você ele cria não uma regra ficou imaginária bom. na sua Bom, cabeça. frustrado. Aí Sim. já vai ficar ruim. Sim, e aí eu me comparo também com, enfim, com um coleguinha lá que viralizou. E eu não posso mais aparecer na rede social de cara limpa.
Eu preciso estar sempre pronto, eu preciso estar sempre com um cenário, porque aí entra um outro fator, não é só a questão da comparação, é a questão dos haters, né? Porque hoje as pessoas não aceitam mais a nossa humanidade. Se tu aparece real, como você é numa rede social, sofre retaliação. Uma consequência disso que nós temos visto é essa busca por um padrão de beleza inalcançável. As pessoas têm se submetido a procedimentos absurdos, né, para atingir um padrão por defeitos que às vezes nem são defeitos. Exato, não são nem existentes, mas a pessoa postou uma foto, foi lá e recebeu um comentário, aquilo acabou com a autoestima dela e ela vai buscar, né, subterfúgio, vai buscar fazer melhorias. Então precisa ter esse cuidado. A rede social, ela é boa? Ela nos permite alcançar pessoas que estão longe, sim. Mas precisa ter um limite nisso. A partir do momento que eu vejo que aquilo está me fazendo mal, que ao entrar eu fico deprimido, que ao entrar eu fico sentindo culpa, frustração, né? Ou fico frustrado, ou sinto coisas assim que me deixam desconfortáveis, é o momento de dar uma paradinha. Eu tenho um hábito que é meu, né, particular, que uma vez ao ano eu faço um detox, assim, eu fico alguns meses. Eu não tenho TikTok, estou bem ultrapassada. Eu também, mas a gente também não tem. Você tá bem a salvo. A gente também não tem. Mas uma vez ao ano eu desinstalo o Instagram e fico assim uns 2, 3 meses para dar um respiro, para rever as minhas prioridades também. Porque como o celular ele está sempre na nossa mão, às vezes a gente não se dá conta do quanto nós passamos tempo ali. Ou quantas vezes a gente pega sem nem precisar, Gente, né? Sim. Demais. A nossa musa. Ela é multiverso. Mas sabe que uma vez eu fiz isso e eu senti uma sensação de fantasminha, assim. Porque eu pegava o celular e tá, mas não tem mais o Instagram, o que eu vou fazer? Aí largava. E aí é uma repetição até que você entende que você não precisa ficar pegando o celular. Sim. Mas te oportuniza descobrir outras coisas. Eu sempre tive o hábito de ler, por exemplo. Amo ler. E eu percebi nos últimos meses que eu estava lendo pouco. Do assim, mas como que eu... Por quê, né? Por quê? Porque eu perco tempo tá roubando sua atenção. Isso aí, eu fiz essa experiência e pronto, coloquei as minhas leituras em dia. Então hoje eu tenho esse tempo. É engraçado que a gente percebe que a gente não perdeu nada, né? Sim. O mundo continuou. Isso tudo corrobora com o que eu e a Lê sempre falamos aqui, né? Tudo é questão de equilíbrio, né? Tem pessoas que dependem dessa rede social para os seus negócios, né? Tem pessoas, mas a gente está falando das vidas, né? Dos relacionamentos das pessoas. Então, assim, tudo é questão de equilíbrio, não depender. Mas as pessoas hoje estão muito viciadas, então, assim, é complicado. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas precisam só se tocar que estão assim. Aí daqui a pouco vão ter que procurar ajuda, né? Eu vivo sem, né? O meu filho deixou cair no vaso em janeiro meu celular, eu fiquei um monte de dia sem, tudo de boa, tudo na, né? Se tu não consegue, tenta fazer isso, joga o teu celular no vaso, tá brincando, não dá, né? Não, mas eu fiquei uma semana sem, porque quebrou e ficou na assistência, e aí entrava essa desculpa, mas eu trabalho com isso, mas eu preciso. Quando eu fui ver, realmente, assim, ó, facilita muita coisa. Agora que eu não vivo sem é mentira. Sim. E deixar a dependência daquilo ali, porque realmente é muito perigoso, né? Como a psicóloga Emília Amorim falou, muito legal. Eu acho que foi uma baita a sua experiência também inspira, né? Além da sua fala. E o Messias, por exemplo, ele tá opinando também na nossa conversa. Boa tarde. Sempre falei pra minha esposa como agir com a nossa filha. E ela dizia que tínhamos que levar ela no psicólogo, né? Por livre e espontânea pressão eu levei, né? A fala dele. A psicóloga falou tudo o que sempre falei, né? Enfim, mas a gente precisa ter esse profissional para estar com a gente, né? E dar esse suporte, porque às vezes a gente erra, Messias, né? No seu caso, foi até uma situação que você conseguiu enxergar. Mas eu tenho dificuldades, muitos pais têm dificuldades, né? A gente tem que parar e pedir ajuda. E é por isso que a Emily falou aqui agora dos sinais, por exemplo, das crianças frustradas, né? E hoje tem são muitas pressões. Eu acho que a nossa geração de pais também acaba descontando algumas frustrações, e não tô falando de rede social, de outro, por exemplo, de futebol, eu queria ser uma dançarina e não consegui, hoje é tudo mais fácil. Ou não mas tenho assim, tanto tempo, né? E daí, daí também desconta em uma outra situação. Então é isso aí, né? Eu acho que foi muito bom a sua fala pra alertar, né? E pra fazer com que a gente enxergue trazer nós as pessoas mesmos pra consciência, né? E os ao redor, e pessoas ao redor. Bom, hoje, daí ele faz uma pergunta: hoje você treina seu filho pra ser pai ou mãe?
Será que a gente treina? Não sei. Você é mãe recente, né? De um bebezinho. Será que a gente treina pra ser pai ou mãe? E agora? É importante isso. Mas é importante, eu pelo menos costumo sempre, nos meus atendimentos com adolescentes, e quando me chamam para palestrar para esse público, fazê-los entender que da mesma forma que nós estamos aprendendo a ser filhos nessa vida, os pais também estão aprendendo a ser pais nesta vida. Não existe Então a gente precisa manual. ter um pouquinho de tolerância com eles. São outras gerações, são outras vivências, e eles não receberam as ferramentas que talvez hoje nós tenhamos. Né? E claro, tem muito disso de colocar sobre os filhos uma expectativa que é minha, né? Mas também tem o outro contraponto de que, ok, ele está tentando. Respeitar então o tempo. Né? É importante a gente ter esse olhar para os dois lados, dos pais e dos filhos. E dos filhos. Mas é importante que os dois lados queiram de fato melhorar, né? Queiram evoluir, queiram fazer parte de uma família funcional, de uma família onde decidem, né? Se compreenderem, se respeitarem acima de tudo. Emily Amorim, psicóloga, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito bom. Qual o seu arroba? Tem que perguntar, né? Quando você tiver com ele instalado, daí a gente responde. @emily.amorim. Amorim é com M? Isso, com Emily com I. E Emily bem português. E-M-I-L. Então, às vezes tem L, tem Y. Tem de tudo. Nosso nome, tudo diferente. Obrigada, viu? Volte sempre. Muito obrigada também, meninas. Intervalo, tem previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Não saia daí.